Boa noite. Boa noite, Larissa. Carol, Mato Grosso do Sul presente aqui. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Valéria, bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui. Mari, boa tarde. Boa noite já, né? Só um minuto, pessoal. Vou colocar aqui o tema. Enquanto o nosso convidado chega. Que bom. Boa noite, minha mãe, sempre presente nas lives da sua filha, né? Deixa eu colocar aqui o tema. Muito legal. Diálogos entre o CPC e os juizados especiais. Ana, boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Larissa, Mato Grosso do Sul. Tenho sim. Só não sou a cantora. Pedro já está aqui. Já vou chamar o meu convidado. Fixar aqui o tema. E eu vou aqui convidar essa pessoa especial, que é o professor Pedro Nogueira. Só um minuto. Vamos aguardar o professor Pedro e a gente começa. Olá! Boa Tudo bem, noite, meu América? amigo. Tudo Boa jóia, noite. graças a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? A esse projeto que eu estou colocando aqui, conversando direito com amigos, e você é um amigo especial que não poderia ficar de fora desse projeto. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo participar. E estou aqui à sua disposição. Muito me honra estar aqui, podendo trocar ideias Honrada sobre. fico, eu fico honrada com a sua presença. Pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas também. Tem muita gente aqui do Mato Grosso do Sul, viu, Pedro? Ah, é? O pessoal da Comissão de Processo Civil da UAB, que é fã do seu trabalho. E eu gosto muito deles. Tem muitos amigos lá em Campo É, Grande. isso. Muitas pessoas, Carol, Eduardo e outros tantos. Carol, Ó, aqui, ó. Carol, inclusive, está aí, ó, tá Isso. aparecendo aí. Carol, Larissa, Eduardo. Então, pessoal, É, muita gente boa que está lá. Aí, ó. Carol é. comentando. Tem alguns alunos aqui, advogados também, viu, Pedro? Que bom. Deixar logo um abraço para todo mundo aí. Aqueles que eu não conheço, já deixo aqui um abraço fraterno para todos. Prazer Eu estar aqui vou com todos vocês, ainda que à distância. à distância. Pois é, Sergipe e Alagoas aqui, ó, unidos num só propósito. Ponte Bater aérea, é isso aí. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o professor Pedro Nogueira, eu não posso deixar de apresentá-lo. Ele é doutor pela UFBA, mestre pela UFAL, é o presidente da ANEP, Associação Norte e Nordeste dos Professores de Processo. Ele é membro do IBDP, não é isso, Pedro? Isso. E ele é membro também da Associação Ibero-Americana de Direito Processual, É não é Instituto isso? Ibero-Americano de Instituto, Direito Processual. isso. E Pedro, além de advogado, ele é consultor e ele também é árbitro. E um grande escritor, que eu faço questão aqui de mostrar uma obra dele, Negócios Jurídicos Processuais, o qual eu já li e quero fazer a segunda leitura, Pedro, porque realmente é uma leitura rica, né? Um trabalho excepcional que vale a pena ler várias e várias vezes. Meu amigo, o nosso Muito tema obrigado aqui. pelas palavras, viu, América? Vindo de você, isso me deixa muito feliz. Mas, Pedro, eu estou sendo muito sincera, é uma leitura assim que não pode faltar a nenhum profissional da área. Principalmente esse tema novo, entre aspas, né? Que veio agora no Código de Processo Civil e você aborda ele de forma extravagante, linda. Então, assim, é muito gostoso ler o seu livro. É uma leitura que dá vontade de a gente fazer a segunda, a terceira, porque realmente é indispensável a leitura do seu livro. Pô, que Bom, bom. Que bom pessoal, ouvir isso de você.
Ô Pedro, eu vou só fixar aqui o tema. Tem gente de Salvador aqui também, só um minutinho. Eu vou fixar o tema, porque o pessoal chega aqui e já vai saber o que a gente está tratando. Tá. Deixar um É, abraço aqui para o Kiko Suragi, um grande amigo que entrou também. Estou vendo legal. algumas pessoas conhecidas entrando. Não consigo ver todos, né? Muita gente A entrando gente e fica querendo dar um boa noite para todo mundo, mas às vezes as palavras vão rápido e a gente não consegue ver. Mas sintam-se todos abraçados. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês aqui. Então, o tema que a gente escolheu, na verdade, foi Pedro que escolheu, que é diálogos entre o CPC e os juizados especiais. Um tema extremamente, Pedro, relevante, principalmente quem advoga, né? E existe uma certa angústia dos advogados nessa seara da aplicabilidade do CPC, a começar com aquela história dos dias úteis e dos dias corridos, né? Nós enfrentamos uma insegurança jurídica quando o código entrou em vigência em 2016, que, por sinal, no dia do meu aniversário, dia 18 de março, é o dia do meu aniversário, eu comemoro o CPC junto comigo. E a gente sentia essa insegurança jurídica. Eu me lembro que em 2016 eu fiz um artigo no Jus Brasil defendendo a aplicabilidade do CPC na questão dos prazos em dias úteis nos juizados. E aí, Pedro, a gente vai começar realmente do início, né? A gente tinha um Código 73, veio a Lei de Juizado em 95, depois passamos por uma reforma enorme no nosso sistema processual, com a Lei 11.232, de 2005, né? Que queira ou não queira, ela impactou também nos juizados, principalmente no que se refere à tutela executiva. E depois veio o CPC de 2015. E aí a gente precisa fazer um diálogo, né? O que a gente chama de diálogo das fontes. Existe alguns doutrinadores, existe uma parte de jurisprudência, inclusive a ministra Nancy, ela já comentou um pouco sobre a aplicabilidade dos juizados e o CPC, né? Essa conexão. E ela coloca que o fato da Lei 9.099 não existir um artigo específico de aplicação subsidiária em todo o procedimento do juizado, mas esporadicamente no artigo 30, no artigo 51, 52, 53, onde ele se reporta a essa aplicabilidade do Código de Processo Civil. E vem uma outra parte da doutrina que ele fala da necessidade dessa aplicação subsidiária, supletiva, do Código de Processo Civil ao juizado. Então, a gente vai começar com esse tema, sobre essa questão da aplicabilidade subsidiária e ou supletiva do Código de Processo Civil à lei de juizado, e depois a gente vai dar uma andada aí no nosso bate-papo, tá? Deixo a bola aí para você. Maravilha. Vamos lá, deixar aqui um abraço para o Mazola, que acabou de entrar, Fábio Vitor, que é de Aracaju, grande Isso, amigo em nosso... comum, Cristiano Magalhães, que é também um querido amigo. Vamos lá, eu vou colocar assim, de maneira bem simples, mas acho que é muito importante dizer quais são as premissas. A minha premissa para interpretar esse diálogo normativo que acontece entre o CPC e a lei dos juizados. Minha primeira premissa, vou partir de duas. A primeira premissa é esse diálogo se dá normativamente. É o direito positivo quem estabelece como se dá esse relacionamento internormativo. Isso é muito importante fixar como premissa, porque se a gente for partir para uma análise do tipo a lei dos juizados pode ser considerada como uma lei geral ou lei especial em relação ao CPC e vice-versa, a gente desemboca em outros resultados. Não estou dizendo que assim é bom ou assim é ruim. Apenas não é a minha premissa. A minha premissa é o diálogo entre o CPC e a lei dos juizados se dá normativamente. Existe um conjunto normativo que regula esse diálogo. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa, eu particularmente, e eu sei que essa segunda premissa não é muito utilizada no âmbito dos juizados, mas é uma premissa que eu adoto há muitos anos, que existe um subsistema
ou um microsistema para o processo nos juizados especiais. E por que é importante essa segunda premissa? Porque se nós admitirmos que há um microsistema, isso repercute nos níveis de subsidiariedade que se irá invocar o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente à lei dos juizados? Sim. Mas essa aplicação subsidiária deve respeitar os níveis de subsidiariedade que normativamente se estabelece a partir da premissa de que há um microsistema. Esse microsistema é formado pela Lei 9.099, que é a lei que regula os juizados especiais, pela Lei 10.259, que regula os juizados especiais federais, assim como também a Lei 12.153, que regula os juizados especiais de fazenda pública. Então, esse conjunto de leis forma uma unidade normativa, podemos dizer assim, que nós denominamos de microsistema dos juizados especiais. Então, isso orienta, a meu ver, esse diálogo. Eu não posso pensar, no momento em que eu encontro a lacuna na lei dos juizados, eu não posso imediatamente buscar o código. Por que eu não posso buscar o código? Porque isso aí eu estou falando como eu penso, tá? Porque a lei 9.099, ela é parte de um contexto. Então, a omissão da lei 9.099 vai pedir aplicação subsidiária das demais leis que formam essa unidade, esse microsistema normativo. Vejo que a lei 10.259, a lei dos juizados especiais federais, diz expressamente que, em caso de omissão, deve ser aplicado subsidiariamente as disposições da lei 9.099. A lei 2.153 diz expressamente, e usa o termo, que o sistema dos juizados, esse termo para mim é paradigmático, o sistema dos juizados é formado pelos juizados especiais cíveis e pelos juizados especiais de fazenda pública. Então há um sistema de juizados. E esse sistema é regulado pelo microsistema normativo. A grande dificuldade, esse é o ponto que talvez gere dúvidas e gere uma restrição das pessoas em enxergar aí um microsistema, é que não há uma subsidiariedade de mão dupla. Ou seja, eu tenho normas expressamente enunciando, eu tenho textos legislativos expressamente enunciando que a Lei 9.099 se aplica subsidiariamente aos juizados especiais federais, aos juizados especiais de fazenda pública, mas eu não tenho nenhum texto normativo dizendo que as disposições da Lei 12.153 e da Lei 10.259 se aplicariam à Lei dos juizados especiais cíveis. Né? Mas eu preciso interpretar o conjunto. A Lei 2.153 fala em sistema. Então, eu não consigo raciocinar a não ser dessa forma. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática é que, para eu aplicar o CPC, primeiro eu preciso me encontrar no âmbito do microsistema. Se eu não achar solução normativa no âmbito do microsistema, eu vou buscar a norma lá no CPC. Mas ainda assim, eu vou ter outro obstáculo. É que existem normas fundamentais que o artigo 2º da Lei 9.099 chama de critérios, mas são normas fundamentais que estruturam todo o procedimento nos juizados. Esse transporte normativo do Código de Processo Civil para o microsistema deve observar essas normas estruturantes. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, busca da autocomposição. Eu preciso fazer essa pergunta. A norma que eu estou aplicando aqui do Código de Processo Civil é compatível com essas normas estruturantes do microsistema? Então, essas são as etapas, a meu ver, para que a gente possa trabalhar esse diálogo de fontes. Isso tem muitos desdobramentos práticos. Vou dar aqui um exemplo simples para a gente começar a nossa conversa. Tá.
Tutelas provisórias, por exemplo. Aplicam-se... Qual a norma que regula a tutela provisória nos juizados especiais? Se a gente raciocina pura e simplesmente com a aplicação subsidiária do CPC, então eu vou ter que buscar e importar todas aquelas normas, e são muitas, né, que disciplinam a tutela provisória do CPC, inclusive a tutela provisória em caráter antecedente, que é muito polêmica, né? Uhum. Então eu vejo que essa é uma solução. Mas se você parte da premissa de que há um microsistema, primeiro eu preciso buscar norma que regule tutela provisória dentro do microsistema. E eu vou encontrar no artigo 4º da Lei de Juizados Especiais Federais e no artigo 3º da Lei de Juizados Especiais de Fazenda Pública normas sobre tutela provisória que são muito diferentes das normas do CPC. Por exemplo, permitindo que a tutela cautelar e até mesmo a tutela antecipada sejam deferidas de ofício pelo juiz. Algo que é impossível no modelo do Código de Processo Civil. Então, vejam, isso tem consequência prática. Se eu raciocino a partir do microsistema, o regime da tutela provisória vai ser um. Se eu desprezo a existência de um microsistema, o regime para tutela provisória vai ser outro. E por aí vai. São diversas as questões. Né? Eu quis exemplificar com a tutela provisória porque é algo do nosso cotidiano. Né? E como? Isso gera muita dúvida prática, até para o advogado que vai trabalhar. O advogado vai postular uma tutela provisória. Ele vai se basear em quê? Por exemplo, se você for analisar literalmente o texto do artigo 4º da Lei dos Juizados Especiais Federais, ele omite expressamente o requisito da probabilidade do direito. O juiz poderá, de ofício ou requerimento, deferir tutelas cautelares para evitar dano de difícil reparação. Exato. Vejam, eu faço uma leitura literal disso aí. Eu acho que essa tutela provisória cautelar dos Juizados Especiais Federais tem como requisito única e exclusivamente o perigo de dano. O juiz pode, se ele quiser, determinar uma providência cautelar, veja que é cautelar, mesmo na ausência do requisito da probabilidade, ou sem examinar o requisito da probabilidade. Algo que é impossível de acontecer no modelo no aspecto do CPC. Do CPC. Tá? Exato. Então, eu sempre gosto de deixar, quando eu vou falar sobre juizados, deixar essa premissa. Assim, é assim que eu raciocino, eu não consigo pensar de outra forma. Quando eu vejo uma omissão normativa, e são muitas as omissões. São, muitas. Eu acho que a lei dos juizados já passou do tempo. Concordo. É uma lei da década de 90, quando a internet estava começando a vir ao mundo, e que, na verdade, reflete, e muito, a antiga lei de pequenas causas, que é uma lei pré-Constituição de 88. Essa lei foi praticamente espelhada com alguns aperfeiçoamentos na Lei 9.099. Então, é uma lei que já não dá conta mais das nossas necessidades. Né? É uma lei que não fala mais de tutela provisória, por exemplo. Exato, exato, Pedro. Mas mesmo nessas omissões, eu não consigo pensar diferente dessa forma como eu coloquei para você. Eu enxergo claramente o microsistema e é dentro dele que eu busco solucionar as lacunas. Eu acho que sua posição é muito legal. Ou seja, faltou algo na Lei 9.099, procuro nas outras leis e, nesse vácuo, eu busco o CPC. Até porque, Pedro, na própria lei, na última lei que você colocou aí, ele prevê a aplicação subsidiária no Código de Processo Civil. E tem o artigo 1046 também, do parágrafo 2º, que a gente pode pegar a redação dele como um amparo para essa aplicabilidade. Porque quando fica esse vácuo, a gente não pode deixar na mão do juiz legislar para ver o que ele acha que deve ser aplicado. E aí onde vem essa questão da insegurança jurídica na hora que a gente vai advogar. Porque o que a gente tem percebido são os juízes interpretando da forma que eles querem e traz essa insegurança. Uma outra coisa que a gente está dialogando muito são com os enunciados do FPPC, do FONAGE e do ENFAM. A gente percebe visões, inclusive, contraditórias, né, do ENFAM com o FPPC, do FONAGE com o FPPC, visões diferentes, visões de juízes e visões de processualistas.
alguns deles advogados. Então, a gente vai trazer aqui alguns questionamentos que, inclusive, esses enunciados se chocam, né? Eu entendo que a gente tem que ter muita cautela na hora de advogar e ser firme nesse pensamento processual. Eu sempre digo aos meus alunos que o processo civil, como um todo, né, quando eu digo processo civil, eu estou falando de normas processuais, é a essência do profissional. Quem sabe bem processo civil, ele está com a faca e o queijo na mão para poder fazer uma advocacia de excelência. Essa é a visão que eu tenho do processo civil e eu brinco sempre. Vai dar o checkmate no processo, quem sabe processo civil. A última pedrinha ali é daquele advogado que tem no coração esse conhecimento profundo e amplo dessas normas processuais. Ó, pessoal, eu desativei um pouquinho os comentários. Quem quiser fazer uma pergunta, coloca aí na caixinha da interrogaçãozinha que depois a gente vai responder, porque eu sei que vai ter muita gente querendo fazer pergunta. Bom, Pedro, vamos começar então com esse diálogo aí, tá? Vamos começar com referência à audiência de conciliação. E aí eu já vou deixar alguns questionamentozinhos aqui e já vou adentrar também na nova lei que permite a audiência por videoconferência, certo? Vamos dialogar agora sobre essa autocomposição, né? A gente percebe que o novo código, com essa intenção de justiça coexistencial, de incentivo à autocomposição, ela dialoga perfeitamente com a lei do juizado, que foi uma das que mais trazem esse espírito de autocomposição. E aqui eu vou deixar alguns questionamentos para você responder e a gente aprender com você, né? Vamos lá. Cabível mediação no juizado? Essa é a primeira pergunta, certo? A segunda pergunta que a gente vai falar nesse mesmo contexto é possível que as partes, Pedro, agora no juizado, eles escolham o seu mediador, o seu conciliador, como tem a previsão lá no código, no artigo 166. A questão também da aplicação daquela multa do 334, do parágrafo 8º, a gente sabe que nós temos uma penalidade grave para o réu que não vai para a audiência de conciliação, que é a revelia, e o autor, o arquivamento. Mas seria possível a aplicação dessa multa, caso o juiz queira aplicar? E o outro ponto que eu queria colocar para você é o seguinte, 2 pontos sobre essa nova lei. Ela permite uma audiência por videoconferência, ou seja, a gente já está percebendo que o legislador está comunicando agora com a atualidade. Né? Como você bem falou, a lei é antiga, ela precisa realmente ser toda reformulada, repensada com a contemporaneidade. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. A pergunta é, veja, lá a lei disse que se ele não for, ou se ele negar aí, o juiz de plano já vai dar a sentença. Primeiro questionamento. E para aquelas pessoas que não têm o acesso virtual, né? Às vezes um idoso, ele é colocado como parte, ou autora ou réu, e não tem essa modernização, digamos assim, de sistema de uma audiência por videoconferência. E o outro ponto é, sendo possível a audiência de conciliação por videoconferência, eu posso fazer uma aplicação subsidiária para também aplicar para a audiência de instrução? Vou deixar aí meus questionamentos, tá? Maravilha, vamos lá. Primeiro, você falou sobre a mediação, né? Isso, se a mediação pode ser aplicada. Pois é. Eu não tenho dúvida de que é possível aplicar mediação nos juizados. E vou dizer por quê. Tá. Apesar do silêncio, né, das 3 leis que formam o microsistema, mas um dos princípios que estruturam o processo nos juizados é o princípio da busca da autocomposição. Embora a autocomposição seja exaltada no microsistema, a gente saiba quando ela deve acontecer no rito, no procedimento, a gente sabe quem pode conduzir a sessão ou audiência de conciliação, porque isso é dito expressamente na Lei 9.099, né? O conciliador. A lei também diz quem pode ser conciliador, os requisitos para que alguém seja conciliador, né? Ser bacharel, preferencialmente bacharel. Mas veja que a Lei 9.099 em nenhum momento estabelece como se faz a autocomposição. Não há regra sobre isso. O modus operandi da autocomposição. Por outro lado,
nós temos a lei de mediação e o Código de Processo Civil. O artigo 166 do CPC estabelece um que podemos chamar de devido processo legal da autocomposição. Uma estrutura de princípios que devem ser observados na autocomposição. Então, essa estrutura de princípios, lá do artigo 166, se aplica claramente, a meu ver, ao processo nos juizados especiais. Diante da lacuna e diante da convergência. Vejam que as normas sobre autocomposição do Código de Processo Civil precisam ser aplicadas ao microsistema dos juizados pela ausência normativa, pela ausência de normas. E não há incompatibilidade. Pelo contrário, existe uma confluência de fins. Então, isso vale também para a mediação. A mediação está disciplinada lá no Código de Processo Civil e é compatível com os fins perseguidos pela Lei 9.099, que é a busca da autocomposição. Então, eu acho que é perfeitamente possível realizar-se a mediação. Não acho que ela é incompatível, por mais que a mediação não seja tão ágil, muitas vezes, como a conciliação, por mais que a mediação, às vezes, peça sucessivas tentativas, mais de uma sessão, mas, meu ver, isso não torna o procedimento complexo ou não gera uma perda de celeridade. E, ao contrário, você está promovendo a busca da autocomposição, que é um critério que norteia juizados especiais. Tá? Então, acho que é perfeitamente possível. A outra foi sobre a videoconferência. Eu perguntei da questão da multa, né? Sim, da multa. A multa é boa, essa da multa. A multa, eu particularmente acho que não se aplica a multa do 334 pelo fato de que, a meu ver, não há lacuna normativa. A lei dos juizados disciplina as consequências da ausência das partes na audiência de conciliação. Se o autor não comparece, o processo é extinto. Inclusive, com imposição de pagamento das custas. É a única hipótese em que ele vai pagar, e vai ser onerado financeiramente. E se o réu não comparece à sessão de conciliação, ele será tido como revel. Então, me parece que importar a multa prevista no CPC significa um bis in idem. Aí seria onerar demasiadamente o réu, quando existe norma expressamente regulando a questão. Né? Então, a meu ver, a multa não se aplica. Em relação à videoconferência, essa lei, que é louvável, assim, uma lei que chega num momento bem oportuno, mas trouxe realmente uma atecnia na sua redação. A redação não foi das melhores e gera essa dúvida aí que você acabou de colocar. Como é que fica a situação da parte que vai ser intimada para comparecer a uma audiência de conciliação por videoconferência e não dispõe de recursos tecnológicos para fazê-lo? Eu particularmente entendo, e aí é preciso fazer uma interpretação aí, eu entendo que a consequência que a norma prevê, artigo 22 e 23, né, da lei dos juizados, isto é, a recusa no comparecimento, precisa ser interpretada como uma atuação deliberada da parte e simplesmente não se fazer presente naquela audiência virtual. Então, se a parte comunica, manifesta vontade perante o juiz e dizendo, eu estou impossibilitada por razões técnicas, eu não tenho um aparelho, não tenho internet compatível com o ato que vai ser praticado. Então, eu não me sinto habilitado a fazer uma audiência por videoconferência. A solução será, a meu ver, a designação de uma audiência presencial. É assim que eu penso, né? Da forma como está lá. Também penso dessa forma, Pedro. Me parece muito complicado impor essa exigência à parte. E ainda mais, América, veja só, isso nos juizados tem um agravante. É que o processo nos juizados tem que ser oral. Tem que ser oral, por imposição constitucional. É o único processo que não tem como deixar de ser oral. Porque a Constituição, no artigo 98, inciso 1º, exigiu que o processo no juizado seja oral e sumaríssimo. E, inclusive, até numa palestra que eu
proferi semana passada, eu até disse, ó, a gente precisa reler a oralidade. Essa pandemia não está nos forçando a repensar a oralidade. Porque a oralidade que a gente conhece hoje, a partir daqueles 5 princípios, é a oralidade pensada por Kiovenda. Há um século, já pensou essa oralidade há 100 anos. Então, como é que a gente vai trabalhar uma oralidade com recursos tecnológicos, com audiências acontecendo, com transmissão simultânea de som e imagem, expressamente previstos, por exemplo, no CPC? Mas o fato é que a Constituição exige um procedimento oral. Então, se a parte diz que não tem condição técnica de fazer uma audiência por videoconferência e pede uma audiência presencial oral, me parece complicado que o juiz recuse à parte esse direito, uma vez que a própria Constituição impõe a oralidade. Repito, eu não estou defendendo aqui que a oralidade precisa ser oralidade presencial. Acho que a gente tem como repensar a oralidade nos tempos atuais. Mas eu não posso ler esse dispositivo desprezando essa circunstância de que a parte que se encontra fragilizada, com uma situação de vulnerabilidade, não possa pedir ao juiz que aconteça uma audiência presencial. Pedro, claro, eu acho que faltou... quando acabar a pandemia, né? Uhum. Eu acho que faltou do legislador colocar salvo justo motivo. Né? Se a gente fizer uma interpretação literal, as pessoas que não têm acesso a isso, a essa tecnologia, elas vão sofrer no juizado. Então, o juizado agora vai ficar de escanteio e eu vou ter que procurar a justiça comum. Porque nessa situação, assim, é muito perigoso, porque a gente está lidando com juízes que interpretam a lei, muitas vezes, da sua forma pessoal e abusiva, né? De forma literal. E aí o acesso à justiça pelo juizado vai ser uma utopia, pelo menos ao meu ver. Concordo agora contigo. Tem uma pergunta que eu acabei não respondendo, foi sobre a escolha do mediador, né? E com referência à questão da aplicação subsidiária da possibilidade de videoconferência para as audiências de instrução, para oitiva de testemunha e depoimento pessoal. Tá, vamos lá. Aí você acaba tocando num tema que para mim é um tema que me é caro, né? Que é o tema dos negócios processuais. Isso. A escolha do mediador... Que eu já ia até fazer essa pergunta para você. Inclusive, já vou deixar aí, se cabe negociação processual nos juizados especiais. Aí você já aproveita e fala. Pronto, então eu já vou começar pela última. Eu acho que é perfeitamente cabível a negociação processual nos juizados, se a gente parte da premissa de que a negociação processual é uma forma de autocomposição. E eu acho que é uma forma de autocomposição. E como os juizados prestigiam a autocomposição, na verdade exigem que se busque, que se tenha primazia na autocomposição, a aplicação do 190 nos juizados vai ao encontro desse propósito. Então, não tenho dúvida. O artigo 190 e muitos dos negócios típicos podem ser aplicados nos juizados especiais. Entre eles, a escolha do mediador. Eu vou até além. Eu posso escolher o mediador, eu posso pactuar a suspensão do processo nos juizados para me submeter a uma sessão de mediação extrajudicial. Há uma diversidade de negócios processuais envolvendo a mediação que são compatíveis, podem ser aplicados nos juizados, são compatíveis. Eu posso disciplinar por negócio jurídico. Qual vai ser o procedimento da mediação? Então, são muitas as possibilidades. Eu acho que é perfeitamente possível. Sobre a aplicação da audiência por videoconferência na instrução, é muito complicado. Assim, eu até acho que seja possível no sistema de hoje, desde que haja concordância das partes, ou seja, desde que as partes façam essa negociação. Ou seja, se o juiz quiser, em termos práticos, se o juiz quiser designar uma audiência de instrução para acontecer nos juizados de forma não presencial, ele precisa indagar as partes, se as partes querem, ou, pelo menos, fazer como o Tribunal Regional Federal da Quinta Região está fazendo nos julgamentos não presenciais. Publica a pauta,
Isso. e dá um prazo de 5 dias para você É. dizer se discorda. É uma vontade negocial das partes. Você não vai requerer, você não vai postular ao tribunal para que o tribunal não julgue. Simplesmente você vai comunicar, você vai manifestar a vontade que não quer a audiência virtual, o julgamento virtual. Então seria mais ou menos o mesmo raciocínio para os juizados. Ou as partes pactuam isso e levam para o juiz, ó, nós queremos, nós estamos dispostos a realizar uma audiência de instrução virtual. Ou se o juiz desejar utilizar essa ferramenta, ele Consultar as deve partes. consultar as partes. E se uma das partes disser que não quer, me parece que não é possível. Pelos mesmos motivos que eu declinei, eu acho que não dá para forçar essa audiência dessa forma. Né? Nos juizados, especialmente. No CPC, eu acho que é possível, porque o artigo Uhum. 236 do CPC já Fala, permitia. já. Mas nos juizados, me parece que não, em função da oralidade, em função desse direito, me parece, que a parte tem de exigir essa presença, né? Comparecer perante o juiz. Né? Muito embora Entendi. eu seja eu já venho repensando muito a oralidade nesse formato, sabe, América? Eu já não tenho essa visão de que a oralidade precisa ser vista como o comparecimento de alguém perante um juiz. Tanto que dentro do microsistema, se você observar, existem normas que flexibilizam isso. A lei dos juizados especiais federais permite que a parte indique um preposto para representá-la Exato. na audiência de conciliação. Eu acho que essa regra se aplica inteiramente aos juizados especiais cíveis. Não tenho dúvida. Isso não é uma quebra da oralidade. Mas a oralidade na instrução tem uma particularidade adicional, que é a imediação, que é um subprincípio da oralidade, que coloca o juiz em contato imediato com a prova. Então a gente tem que repensar, nesses termos, como é que você vai viabilizar essa imediação numa audiência à distância. Né? Porque a grande vantagem da imediação, da oralidade, é justamente o juiz perceber aqueles detalhes que não ficam registrados na ata de audiência. É o juiz Exato. perceber o movimento da parte da linguagem corporal, os gestos. E isso pode ficar fragilizado assim, numa conferência. Né? O juiz pode não perceber. E a parte pode, inclusive, estar assistida, estar induzida a responder Ou, certas perguntas, exatamente. né? Porque é difícil. Uma coisa é você indagar, você utilizar um recurso tecnológico de transmissão de som e imagem simultâneos no ambiente do foro, por exemplo. Então, a testemunha vai estar lá diante do juiz, ele está controlando e fiscalizando que é realmente aquela testemunha que está ali falando, que ela não está consultando nenhum informativo. Então, isso é uma coisa. Né? Ainda que as partes, as outras partes e seus advogados estejam à distância. Outra coisa é você colocar um testemunho para falar de casa ou de outro ambiente, em relação ao qual o juiz não tem controle. O juiz não sabe realmente que ambiente é aquele. Pode até não ser a testemunha. Veja que situação. Pode acontecer. E alguém Pode. aparecer, alguém se fazer passar pela testemunha sem ser. Exato. Né? Então, isso me preocupa um pouco. E eu acho que no sistema normativo que nós temos hoje, com a estrutura normativa em vigor, a audiência de instrução dos juizados precisa da concordância das partes por videoconferência. Beleza, meu amigo. Vamos para um outro ponto que eu acho espinhoso, que é a questão da citação, tá? Citação por hora certa. Amigo, o que é que você acha? Aplicabilidade ou não nos juizados especiais? Porque aqui em Sergipe existe uma resistência com referência à citação por hora certa. Porque a lei, no artigo 18, o que veda expressamente é a citação por edital, por ser incompatível com a simplicidade do sistema dos juizados, né? Mas a citação por hora certa é feita por oficial de justiça, que é permitido ao oficial de justiça fazer a citação. Então, eu quero ouvir a sua opinião com referência à citação por hora certa. Excelente pergunta. Eu, particularmente, entendo que não cabe a citação por hora certa nos juizados. Por quê? A meu ver, o procedimento da citação por hora certa é muito complexo para a estrutura
procedimental dos juizados. Não só o rito, aquela exigência que o oficial de justiça deve observar, ter que procurar 2 dias, certificar a suspeita de ocultação, depois o envio pelo escrivão da contrafé, não só a estrutura que realmente é muito complexa, é muito pesada, né, para a simplicidade própria dos juizados, mas sobretudo pelo fato que depois, como se trata de uma citação ficta, você tem a necessidade de nomear o curador especial. Né? E, então, o curador especial quebraria a oralidade dos juizados. Porque quem é que vai comparecer na audiência? É o curador especial? Já que a citação é ficta? Então, a meu ver, a citação por hora certa não cabe no juizado. Na verdade, foi uma tecnia da lei dos juizados. Ela proibiu expressamente a citação por edital, mas, na verdade, ela deveria ter dito que são proibidas ou não são admitidas as citações fictas. Isso é, tanto a citação por edital quanto a citação por hora certa. Né? Então, por esses motivos, eu acho que não cabe, mesmo sendo feito por oficial de justiça, mas, além dela ser complexa, ela geraria esse desdobramento que seria difícil de resolver, né? Quebra São da as oralidade. lacunas perigosas, né, Pedro? São as lacunas perigosas da lei do juizado. Meu amigo, vou mandar mais um pouquinho. Vamos lá. O juiz pegou a petição inicial, tá? É feita por advogado, apesar que a gente sabe que ela pode ser oral, reduzida a termo, mas pegou a petição do advogado, observou ali que a petição, o pedido autoral, ele está contrário a precedentes judiciais, ou existe a prescrição, existe a decadência, e é a questão do julgamento da improcedência liminar do artigo 332. E aí, alguns entendem que não aplicam, que não vai aplicar o artigo, outros entendem que sim. Né? O FPPC entende que sim, o FONAGE entende que não se aplicaria, e aí eu particularmente entendo que sim, né? Até por causa de toda uma obediência a um sistema de precedentes que eu acho que o juizado não vai ficar de fora, até porque o próprio Código de Processo Civil, quando ele fala IRDR, e que ele fala da ratio decidente do IRDR é aplicável nos juizados, então, não aplicar o 332 é tornar letra morta o próprio artigo do Código de Processo Civil que manda remeter para os juizados. Então, eu também queria ouvir, eu entendo particularmente que tem que aplicar sim, tá? Mas eu quero ouvir você também nessa questão da aplicação do 332 nos juizados. Perfeito, eu concordo com tudo que você falou aí, América. Eu acho que as hipóteses de julgamento de improcedência liminar são compatíveis com a estrutura, as normas fundamentais dos juizados. Todas se aplicam, ao meu ver, sem nenhuma ressalva. Inclusive por esse motivo que você acabou de declinar. O CPC abriu uma janela para falar dos juizados e contemplou os juizados expressamente com eficácia vinculante. Então não faria muito sentido que o juiz dos juizados, que é um destinatário dessa eficácia vinculante, não estivesse autorizado a julgar liminarmente improcedente um pedido fundado justamente em precedentes vinculantes. Então, eu estou de pleno acordo. Muito embora eu acho que, na prática, a grande dificuldade de se aplicar o julgamento de improcedência liminar é que o procedimento dos juizados é pensado para que o juiz só tenha contato com a petição inicial na audiência de instrução. Que rigorosamente o procedimento se desenvolve sem o juiz, né? Você entra com a ação, a secretaria marca a audiência de conciliação, que não é feita pelo juiz, é o conciliador que normalmente faz. Uhum. Não havendo autocomposição, é designada a audiência de instrução, quando não se faz no mesmo dia. Uhum. E só nesse momento, então, que o juiz aparece, né? Então, assim, na prática, o juiz, às vezes, não aplicam a improcedência liminar por essa conjectura aí o processo já está praticamente no fim, né? Chega na instrução. Na instrução. E aí é mais prático proferir a sentença e evitar uma discussão, né, sobre esse assunto. Mas eu concordo contigo em tudo. Eu concordo plenamente com o que você falou aí. É porque o 332, ele fala assim, antes da citação do réu. Então, quando chega, a citação já aconteceu, o réu já está no processo. Mas veja, a gente também não pode deixar, por exemplo, Pedro,
deixa eu tentar colocar e explicar o que eu quero dizer. Apesar de já ter a citação, apesar das partes se encontrarem nessa audiência de conciliação, e que quando não ocorre, pelo menos aqui em Aracaju, nem sempre a audiência de instrução vai acontecer no mesmo dia, ele remarca para uma outra data. Então, vai ter um espaço de tempo entre a conciliação e a instrução, e o juiz deixar de aplicar o 332, porque ali está dizendo antes da citação, eu acho que é tornar moroso o processo, que poderia terminar antes mesmo da audiência de instrução. E ele já dá, obviamente, né, dá essa decisão dele, e que eu acho que deveria abrir o prévio contraditório, tá? Apesar do código falar que não precisa, eu entendo que tem que ter o prévio contraditório pelo artigo 10. Eu acho que não pode se sobrepor ao artigo 10 como norma fundamental. Fábio está colocando aqui minha dúvida se um precedente pode ser formado com base em um processo dos juizados. Fábio, eu vou dar a minha opinião e depois eu vou passar para Pedro, tá? Eu acho que o sistema de juizados ele tem que estar em harmonia com o artigo 926. As decisões de turmas recursais, se bem elaboradas, eu acho que ele pode formar, sim, um precedente para os próprios juízes que estão vinculados àquela turma recursal, né? Mas eu vou passar a bola aí para meu amigo Pedro, para ele nos ensinar, porque, Pedro, eu tenho discutido até com o Fred, com referência ao 926, que é a questão da função monofilássica do Poder Judiciário, de manter essa autorreferência, a jurisprudência estável, coesa, né, íntegra, e igualitária para todos, isonômica. Eu acho que isso se aplica tanto no âmbito vertical quanto no âmbito horizontal. Então, por exemplo, o próprio juiz singular, ao meu ver, ele tem que ser fiel ao seu próprio entendimento que ele tem na vara onde ele atua. Então, ele não pode pegar processos, pelo menos ao meu ver, e eu já questionei isso em alguns processos meus, que existe já um entendimento daquele juízo, naquele caso, e vem casos análogos e ele aplica uma decisão totalmente diferente, sem justificar. Então, eu acho que essa autorreferência não é só para tribunal. É para tribunal, é para juízes singulares, é para turmas recursais e assim por diante. Mas aí eu passo a bola aí para você. Essa é uma grande questão, viu? Esse problema aí que você falou do auto precedente, né? Usar a terminologia mas assim, do uma Taruf vinculação para si próprio, né? para si Para próprio. evitar. Então, do auto Isso. precedente, né? Do O juiz ou o para si tribunal próprio. exaram um precedente e ele não pode se afastar daquele precedente sem dialogar, sem superar. Exatamente. Ele fica vinculado, é uma autovinculação. Isso, até eu vejo a questão da boa-fé do próprio juiz, né? O 489, parágrafo 3º, ele fala da boa-fé do Poder Judiciário. É algo que eu estou, assim, trabalhando, maturando, conversando com o Fred sobre isso, né? E ele disse assim, olha, América, ainda não parei para pensar nisso, mas eu quero. Eu acho que é um bom tema. Assim, eu particularmente, eu gosto da ideia. Muito embora eu reconheça que na prática é muito difícil de implementá-la. Assim, eu já até debati uma vez isso com magistrados, inclusive. Assim, eu vejo uma resistência muito grande do magistrado se sentir vinculado com o seu próprio precedente. Naturalmente, o juiz tende a pensar que, bom, eu sentenciei um caso, mas se não vem um precedente de cima, eu sou livre para repensar e formular uma solução diferente para um caso análogo que venha, sem que eu tenha que necessariamente me explicar ou dizer, olha, eu mudei de ideia, viu? Esqueçam o que eu disse lá atrás. Eu acho que isso já é abuso. Eu acho que isso Mas é abuso. É uma boa construção, né? Você eu acho abusivo. A boa-fé, precedentes. Eu já utilizei isso nos meus processos. 926, né? Acho que é uma boa. Eu já coloquei. É uma boa. O fato é que a gente não tem norma expressa. Né? Não, eu só estou interpretando de forma ampla a questão da jurisprudência, no sentido de uma autoavaliação do seu pensamento jurídico com a questão da segurança jurídica para o jurisdicionado. Então, aqui, por exemplo, tem muito caso de bomba de insulina que cai em uma determinada vara. E vários processos foram e conseguiram a bomba de insulina. E quando chega um caso idêntico, pensa diferente sem justificar uma superação ou uma distinção. Então, para mim, isso, Pedro, o juiz está violando uma autorreferência, sabe? E você vê isso como um dever do magistrado ou do órgão?
Não, veja, aí vem a questão interessante, porque vem a pessoa física ou o juízo, né? Isso. Então, Porque o juiz pode estar enquanto... sendo substituído, né? Isso, E isso, será que o isso. juiz que está substituindo se vincula? Não, eu estou falando do juiz, no caso, mais o juiz que esteja na vara, fixo na vara, e que ele já venha dando essas decisões. No caso de juiz substituto, não, porque ele está dando o parecer dele. Porque Então queira ou não queira, você vê aí um dever, você enxerga um dever que é do juiz, não do do juízo, né? Não do juiz, órgão. não do juízo, não do órgão. É interessante. Interessante. São minhas loucuras processuais, Não, sabe, Pedro? vamos pensar, né? Eu tendo a ser um pouco mais restritivo, embora eu reconheça que a ideia é muito interessante, muito boa. E acho que a gente precisa de desenvolvimentos. Acho que é uma lacuna que a gente tem. Você Eu queria pode... trabalhar, ver se eu trabalharia isso no doutorado, não Eu acho que sei. é muito bacana, viu? Eu acho que é muito Eu bacana. tô fazendo um rascunho disso para discutir com o Fred. Eu acho que é É. uma coisa pesada, mas eu quero me Não, é aprofundar muito nisso boa. aí. E assim, eu particularmente, em relação à pergunta que você fez, o que o Fábio também fez aí, né, sobre o precedente, eu tendo a pensar da seguinte forma: o nosso direito estabeleceu a vinculação a partir do ordenamento jurídico, diferentemente da common law, em que o precedente vincula porque é precedente. Aqui não, aqui o precedente vai vincular porque existe uma norma que estabelece a vinculação. Então, nesse modelo, eu tenho muita dificuldade de enxergar eficácia vinculante quando não haja norma que a atribua. Como não existe norma estabelecendo a vinculação dos julgados, das turmas recursais, perante as próprias turmas e perante os juizados, eu confesso que eu ainda tenho uma ressalva. Mas essa construção do 926 pode significar, digamos assim, esse encontro normativo. Né? Você pode pegar o 926 e dizer, não, aqui é a abertura normativa para que se A enxergue turma a recursal pensa vinculação dessa da turma forma. recursal. Mas eu, assim, eu tenho essa visão, particularmente, uma visão meio que restritiva, que no Brasil a eficácia vinculante precisa advir de norma. E como eu não enxergo ainda uma norma que atribua essa vinculação nos juizados, eu tenho ainda uma certa dificuldade, muito embora eu reconheça, e acho que é uma tese muito interessante que você pode desenvolver, e uma grande contribuição que vai dar. Então, eu também acho, viu, Mara, que tem que ter uma segunda parte, porque tem tanta coisa legal para. A vontade que tá é quando terminar, recomeçar de novo. Porque a gente tem muita coisa legal. Mas, Pedro, eu acho que nós temos 7 minutos. Acho que dá para a gente falar um pouquinho. Eu vou passar para a parte recursal, certo? Vamos lá. Vamos lá. A lei de juizado, quando fala do recurso inominado, entendo que ela teve inspiração no Código de Processo Civil com referência ao duplo juízo de admissibilidade feito na época na apelação para o juízo ACO e depois o juízo ADIQUEM. Né? E lá na lei de juizado a gente percebe um quê desse duplo juízo de admissibilidade. Inclusive colocando que o juiz ele pode dar o efeito suspensivo ao recurso inominado, por ele não tem, mas ele pode dar. E inclusive coloca também que o requisito para esse efeito suspensivo seja dado apenas se houver um grave dano ou dano de difícil reparação. O que não dialoga com 995, parágrafo único, porque ele coloca dois requisitos, que é a questão do grave dano ou dano de difícil reparação e o fundamento relevante de um provável provimento do recurso. E aí eu coloco para você, meu amigo, porque também existe divergência no FONAGE e no FPPC com referência à competência do juízo de admissibilidade, a competência com referência ao efeito suspensivo e também aos requisitos para que esse efeito suspensivo seja dado. Porque entende-se, pelo menos, a gente faz uma leitura fria do juizado, que até o juiz poderia dar isso de ofício. E quando o 995 fala que tem que ter requerimento da parte. Então, existem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Por exemplo, preparo. Não pago preparo naquele prazo de 48 horas. Se eu posso ter o privilégio da questão de pagar o prazo em dobro, né? Então, realmente, a gente precisaria de uma live tomo 2 para a gente discutir os juizados. Mas deixa aí com você
esses questionamentos, tá? Vamos lá. Eu vejo que, exatamente como você falou aí, o legislador de 95, ele se espelhou num sistema que vigorava ao tempo do Código de 73, de duplo juízo de admissibilidade na apelação. Então, quem recebe o recurso nominado e faz a admissibilidade é o juiz. E é ele também quem vai dizer os efeitos em que o recurso nominado é recebido, porque, a priori, o recurso nominado não dispõe de efeito suspensivo. Uhum. E veja que a lei fala que o requisito é exclusivamente o perigo de dano, exatamente porque a lei enxergou que um juiz que proferiu a sentença não poderia jamais conceder uma tutela provisória, porque efeito suspensivo é tutela provisória, então ele não poderia jamais conceder uma tutela provisória se ela estivesse a pressupor a probabilidade do direito. Porque se ele já julgou improcedente a pretensão da parte, então jamais ele iria reconhecer que a parte que está postulando o efeito suspensivo preencheria esse requisito. Por isso que a lei diz que é para evitar dano de difícil reparação. Por quê? Porque o requisito da probabilidade do direito não é exigido, não é sequer examinado. O que não impede da turma recursal reexaminar essa admissibilidade, assim como também os efeitos. Eu acho que é perfeitamente possível, independente de recurso. Isso é próprio até da informalidade do juizado. Então, se um juiz recebe um recurso nominado, atribui efeito suspensivo, nada impede que a parte peticione na turma recursal pedindo para que seja revisto. E, eventualmente, a turma recursal revogue a concessão do efeito suspensivo e permite a execução provisória nos juizados. Assim como também o juiz de admissibilidade. Nada impede que o juiz receba um recurso nominado e, ao receber o processo ou o recurso, turma recursal entenda que falta um requisito, falta tempestividade ou interesse recursal ou qualquer outro requisito de admissibilidade recursal. Tá? Vou correr aqui rapidamente. Acho que eu consigo responder a questão do preparo. Eu acho que o preparo, para o preparo existe uma regra própria no sistema dos juizados. É uma regra que estabelece que o preparo tem que ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso. E não me parece cabível, por esse motivo, importar aquela regra do CPC que permite a parte complementar ou até realizar o preparo no prazo de 5 dias. Porque existe uma regra expressa. Né? Então, eu não posso revogar a lei dos juizados. E essa foi uma opção política compatível com a exigência de celeridade. O Código, a Lei 9.099 não quis que o juiz ficasse dando oportunidades para que a parte regularizasse. Foi por isso que a lei já previu lá esse prazo adicional de 48 horas. Então, eu não vejo como é possível tentar aplicar aqui o prazo de 5 dias e a possibilidade de complementar o preparo nos juizados. É assim que eu penso. Só tem quase 2 minutos. E eu tinha uma pergunta para fazer, Pedro não vai conseguir. Mas vamos lá. De qualquer forma, eu já vou fazer a pergunta, se der tempo, e já vou me despedir, agradecendo a presença de todos e muito feliz por ter passado essa hora com você, meu amigo. Foi, assim, muito bom, muito especial. Vou deixar uma pergunta rápida para ver se dá tempo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que agora é previsível. É previsto lá no 1062. Decisão do juiz do IDPJ. E aí, faço o quê quando ele decidir? Já que não existe a previsão do agravo do instrumento. Excelente, vamos lá. Primeiro eu quero me despedir também, deixar um abraço para todos que assistiram, todos que interagiram aqui. Peço desculpas que eu não pude ver todos aqui, responder a todos, mandar um abraço para todos, mas fica aqui um salve aqui para todo mundo, um agradecimento especial para você, América, pelo convite que você me fez. Foi um prazer aqui conversar contigo. Essa é uma questão realmente... Possivelmente o Instagram vai me cortar. Eu particularmente acho que a única solução aí seria o mandado de segurança. Concordo. É o que resta. Mas esse é mais um motivo para que nós tenhamos uma nova lei dos juizados. Esse é um problema, é um fio desencapado, é um problema mal resolvido. Exatamente, meu amigo. Acho que tem muita coisa para a gente falar. Eu sou muito grata a você por estar aqui comigo e ter aceito o meu convite. Espero que a gente tenha outras e outras oportunidades, se Deus quiser. E as perguntas, quem quiser, pode mandar para o direct, porque não deu tempo, infelizmente, de responder. Tá bom? Um beijo, Pedro. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.
Até a próxima, se Deus quiser. Obrigadão. Bom, Tchau.